Bom, e agora a gente fala sobre essa discussão, a retomada das aulas em todo o país. Gentilmente nos atende o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ministro, como vai? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. O senhor é muito bem-vindo. Um prazer, viu? Muito obrigado também pelo espaço que vocês nos concedem. Nós que agradecemos. Ministro, inclusive ontem eu vi a apresentação do senhor na audiência no Senado. Claro que essa é a grande preocupação, a retomada das aulas. Eu pergunto para o senhor, apesar de todos os desafios, São Paulo aqui poderá ter retomada apenas das universidades e também de forma parcial. O senhor acha que o Brasil perdeu tempo nessa discussão? Poderia já ter retomado um pouco mais cedo as aulas ou não tem jeito? É preciso cumprir protocolos, os professores têm medo, os próprios alunos têm medo, os pais também que mandam os alunos para a escola têm medo. O que o senhor acha que poderia ter sido feito ou se o Brasil está realmente adotando os protocolos corretos? Bom, logo de início, vale lembrar alguma coisa que talvez nem todos entendam, que é a seguinte: o MEC, nós não temos poder de gestão lá na ponta da escola, nem no município, nem no estado. Então, isso tem que ficar bem localizado, porque mesmo que nós dessemos aqui, se pretendêssemos dar uma orientação de volta às aulas, cabe ao município e cabe ao estado definir. E o município tem essa liberdade dada por lei e o estado também. Cabe ao MEC o quê? Orientar. O que nós fizemos? Com relação ao ensino superior, nós estabelecemos um protocolo de segurança como uma sugestão e apontamos, ouvimos médicos e especialistas e tal, e fizemos um trabalho muito bem feito. Agora, estamos finalizando um protocolo para a educação básica. Se dependesse, eu disse isso ontem no encontro, se dependesse de mim, as aulas voltariam hoje ou amanhã, que eu acho que nós já temos condições de conhecer como se trata, quais são as medidas mínimas sanitárias e creio que até mesmo a infestação da contaminação já está numa curva descendente. Então, eu não teria nenhuma dificuldade hoje de recomendar o retorno hoje, mas não cabe ao MEC. Mas nós estamos trabalhando para isso. Ministro, agora passando a palavra para os nossos comentaristas, pergunta agora de Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Então, Ministro, o senhor esclareceu que, bom dia, em primeiro lugar, o senhor esclareceu que o estados e municípios têm uma certa autonomia para gerir aí a rede escolar. Eu queria saber duas coisas do senhor, ministro. A primeira delas é se, a despeito dessa autonomia, se o MEC terá algum papel no próximo ano na definição sobre o que fazer para corrigir essa defasagem que os alunos estão tendo neste ano de pandemia, no ano que vem. Aulas extras, alterações curriculares, se o MEC tem algum papel nisso ou não, se isso vai ser feito também por estados e municípios. E a outra dúvida que eu tenho, ministro, eu vi uma preocupação do senhor com o orçamento deste ano, que está sendo feito um corte de 1 bilhão e 600 nesse orçamento, e pelo que eu percebi, o senhor acha que esse dinheiro, enfim, é imprescindível, está fazendo inclusive gestões com os parlamentares para ver se eles conseguem devolver parte desse dinheiro ou a totalidade dele. O que é que houve, ministro? Por que esse dinheiro está sendo cortado? Ele não foi usado, não tinha projeto para usar? O que é que exatamente aconteceu no MEC? Bom, em primeiro lugar, com relação ao retorno, né, ao retorno das aulas, né, na sua primeira questão, essa é uma dúvida e um problema que se espalha pelo mundo todo. Ninguém sabe o que fazer e nós estamos caminhando também, respeitando todas as questões dos protocolos, nós estamos respeitando. Tanto é verdade que hoje, ouvindo na TV, alguns países retornando o lockdown, porque é um assunto ainda que não há um total domínio e conhecimento do tipo da pandemia. No entanto, o Brasil ele tem sido muito feliz no encaminhamento desse assunto, no meu ponto de vista. E as escolas, elas têm essa liberdade administrativa, observadas as questões sanitárias, de poder, então, determinar quando e como vão voltar às aulas. O que o MEC faz? O MEC providenciou um protocolo de biossegurança e, mais ainda, nós remanejamos, aí entra a parte, novamente, de orçamento.
525 milhões de reais que nós estamos mandando para cada escola. Esse é uma rubrica que ela não cai no caixa nem do Estado, nem na tesouraria do município, diretamente na conta de cada escola, sob supervisão do diretor e dos seus ajudantes ali, para que possamos, nesse retorno, comprar todos os insumos necessários para esse cuidado, álcool gel, pequenos reparos, enfim, são 525 milhões. Da onde a gente conseguiu esse dinheiro? Nós tínhamos uma rubrica que era para pagar os auxiliares de classe. São pessoas, tipo alunos do curso de pedagogia, como se fosse um estagiário, mas que é remunerado. E como nós não tivemos as aulas presenciais, nós corremos um pouquinho e juntamos tanto de uma secretaria da alfabetização quanto da educação básica para que esses valores pudessem ser transformados em insumos. É um valor considerável, né, que vai parar lá na ponta. Então, as escolas vão ter, no mínimo, condições, as escolas públicas, condições de poder atender e ajudar as crianças com alguma coisa em termos de segurança, para que elas possam retornar para suas casas. Isso aí, a escola privada, em relação à sua estrutura, ela já está fazendo. Acredito que as escolas tenham até mais recursos, e a escola pública, então, nós estamos olhando com esse cuidado para a escola pública. Então, nós estamos, além da biossegurança, nós estamos dando essa questão desses valores, tá certo? Perfeito. Ministro, pois não. A pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Bom dia, ministro. Opositores do governo dizem que o governo Bolsonaro não mostrou o que quer para o ensino público brasileiro e não tem programa. Eu queria lhe dar a oportunidade de apresentar, de forma resumida e sucinta, se há, de fato, um programa e uma visão de governo para o ensino, já que os opositores dizem que não há. E queria também que o senhor colocasse na resposta o quanto que o combate à doutrinação ideológica que existe a olhos vistos nas universidades e nas escolas entra como relevante nisso, né? Uma vez que agora mesmo o presidente americano falou de veneno ideológico. Aqui nos Estados Unidos também isso é muito comum, mas tem uma turma que fala que só precisa de gestão e ignora esse aspecto. Eu queria que o senhor dissesse se isso faz parte também dos planos. Bom, primeiro que eu fiquei devendo a resposta para o Josias, na segunda parte, depois... Pode completar, ministro, pode completar. Posso completar? Pode, por favor. A questão do orçamento, o meu pedido foi para os deputados e para os senadores que estavam me ouvindo lá pela Covid, que a gente pudesse, eles têm esse poder de manejar o orçamento que eu não tenho. E, naturalmente, eles é que têm esse poder. E não, até mesmo o ministro da Fazenda querendo, ele tem também prioridades que ele tem que atender. Então, isso envolve, o cobertor é curto, talvez tenha que mexer com esse ou com aquela rubrica, né? Então, voltando aqui para a sua pergunta, a outra, a questão da ideologia. Eu tenho dito para o presidente, nas nossas conversas, que ele não tenha, e ele sabe disso, que ele não tem dúvida do meu posicionamento a respeito dessas questões que foram colocadas em gestões passadas, de tentar trazer para uma discussão com crianças ou com pré-adolescentes questões que eles não tinham as ferramentas necessárias para poder discutir, nem maturidade. Para poder discutir questões de gênero, questões até mesmo de uma visão ideológica. Eu acho que questões dessa natureza, elas deviam ser reportadas no tempo correto, quando eles tivessem instrumentos. O menino aprendeu a ler, entende o que lê, aí sim, se chegar lá com 17, 18 anos, ele entender que a melhor opção política é o socialismo, ele tem essa liberdade. Se ele quiser, ele pode até mudar para um país socialista e fazer vida lá. Se ele quiser, por exemplo, discutir questões de gênero pessoal, tendo 17 ou 18 anos, ele também tem essa opção. Eu não posso fazer isso
com crianças, né, e com pré-adolescentes, que ainda são muito sensíveis. Então, a minha orientação aqui é muito direta, muito sincera com relação a esse assunto. Tanto é que os livros didáticos, todos eles são revisados, eventualmente pode passar alguma coisa ou outra. Estou falando dos livros que são fornecidos lá para as escolas, nós estamos com muito cuidado, isso já vem de um trabalho anterior que foi feito pela gestão anterior. Josias, mais uma pergunta? Eu queria insistir só num ponto, ministro, que o que me chamou a atenção, eu ontem acompanhei o seu encontro lá com os parlamentares. O que me chamou a atenção é que, em alguns setores do Ministério, a sua constatação é de que o corte ocorreu porque, a certa altura, o Ministério da Economia foi verificar e o dinheiro não tinha sido utilizado. E o senhor foi surpreendido porque não havia empenho, não havia projeto, não havia... Tem uma área lá que o senhor mencionou, que é a área de educação básica, que vai sofrer um corte de 900 milhões de reais porque não tinha projeto. Por que isso aconteceu? E o que é que está sendo feito para corrigir esse problema? Eu só toquei nesse assunto porque uma das propostas que eu assumi, quando eu assumi aqui o MEC, foi de não administrar olhando no retrovisor, querendo criticar ou achando defeitos nessa ou naquela ação, mas como houve uma manifestação de antigos gestores criticando o corte, que não havia uma inação da nossa parte de tentar restabelecer esses valores, é que chega em agosto, o Ministério da Economia ele olha os orçamentos votados e ele verifica que tal área do MEC sequer mexeu, sequer encaminhou um projeto para o tipo de ação que estava determinada na rubrica. E aí ele viu lá que tinha 900 milhões, no caso, mais até, para escolas de tempo integral, que não havia projeto, não havia empenho. Eles falam, bom, esse pessoal, eles não querem trabalhar com isso. Vem cá e passaram a mão, entre aspas, no nosso dinheiro, né? Então, nesse ponto, para o ano que vem, se Deus permitir, eu quero, em agosto, a gente está com tudo empenhado, tudo organizado, para evitar isso que aconteceu, porque foi tirado esses valores porque, de fato, eu não posso reclamar com o Ministério da Economia, de fato não havia projeto nenhum, não havia nada encaminhado, muito menos empenho que já, como que congela o valor, nada disso. Então, isso eu quero dar um prazo aí até o final de agosto, no ano que vem, dos valores que forem colocados à nossa disposição do MEC, que tem um gasto impressionantemente grande, né? Que nós possamos empenhar, ter projeto, mesmo que sejam negados, ou tenha que tirar ou mexer, mas tudo bem, vamos trabalhar e ter projetos a respeito do assunto. Ministro Milton Ribeiro, ontem no Senado o senhor chegou a dizer que ficou meio fora do ar nas últimas semanas porque estava se recuperando do coronavírus, felizmente se recuperou bem e agora está de volta. Nessa semana tivemos a divulgação dos números do IDEB, que mostram a desigualdade do Brasil. Alguns estados melhores, até cidades dentro de estados que não vão tão bem, cidades estão melhores do que outras. Mas eu pergunto, a grande expectativa é para o Fundeb, mais recursos para a educação. O senhor acredita piamente que, pelo menos em relação aos recursos para a educação, o Brasil pode ter um futuro um pouco melhor? Quando eu assumi, um dos pedidos do presidente, nesse ponto eu dou a mão à palmatória da visão dele. Ele percebeu que as nossas crianças chegavam com 9 anos de idade analfabetas, e a outras com 12, 13 anos com analfabetismo funcional. Haja visto que aos 15 anos, não importa qual estágio esteja da escola, o exame do PISA constatou isso e mostrou para todo o Brasil, para todo mundo, que nós estamos numa situação muito difícil. Bom, então eu penso que a questão do IDEB nós tivemos um resultado bem positivo. Nessa vez, houve um crescimento. Teve alguns anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, o nosso índice ficou congelado e agora
nós estamos tendo essa grata surpresa, né, que eu estou colhendo. Mais uma vez, eu me reporto a gestões anteriores. Nesse particular, eu acho que nós tivemos aí uma surpresa boa de termos uma pequena melhora. Só o fato de nós melhorarmos, isso já é positivo no Brasil, né? Então, eu registro aqui, mesmo assim, apesar de um pouco abaixo da meta, nós tivemos uma melhoria isso vai se refletir seguramente até nos exames, né, do PISA e também na melhoria da condição para um futuro termos um Brasil melhor, com gente um pouco mais instruída. É um trabalho de médio e longo prazo, mas eu acredito que nós vamos conseguir. Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Mais uma vez, ministro, obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Bom fim de semana e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço a todos. Até logo.